Oi, pessoal. A convite da Noivasfera, eu tive um bate-papo com o Fábio Luporini para falar sobre celebração de casamentos. A gente falou um pouco sobre tudo, desde como é a concepção, o que é celebrar, e eu fiz um resumo dos melhores momentos para vocês. Hoje eu assumi o Instagram do Noivasfera, então acho que eu vou me apresentar, porque não é todo mundo que me conhece ainda. Daí em seguida você se apresenta e a gente começa a bater o papo. Pode ser? Perfeito, vamos lá, Marcinho, você que manda. Então tá. Bom, rapidinho. Eu sou o Márcio Coga, sou do escritório 3Arc, eu sou arquiteto e eu sou organizador de eventos também. Eu tô aqui porque eu sou parceiro da Meet na Noivasphere Connection, né, o evento que a gente vai lançar o site oficial o novo site, na verdade, da Noivasphere. E a gente vai ter uma live também super legal com conteúdo, com muita coisa que as noivas estão pedindo pra gente nesse tempo. Então acho que vocês vão gostar. E agora o Fábio vai se apresentar, porque ele faz tanta coisa que eu até dei uma lida assim, né? Daí eu falei assim, não, gente, eu não vou lembrar metade disso. Então é mais fácil você se apresentar. Bom, eu sou Fábio Luporini, sou jornalista, sou cientista social também, atuo em diversas áreas, assim como o Márcio. Sou assessor de imprensa, sou repórter, sou apresentador de programa de YouTube, de televisão, dou aula particular nas áreas de filosofia, sociologia, redação, história, geopolítica, desenvolvo projetos de marketing, enfim, de comunicação, né? E uma grande área da minha vida é justamente essa de celebrar, não é? De conduzir uma cerimônia de casamento, que é uma área assim, não é tão recente, sei lá, já faz quase 10 anos que eu estou nessa área, né? Conduzindo o amor, né, Marcinho? O amor de muitas pessoas, o sim de Exato. muitos casais. Uhum. E aí, enfim, é isso, né, Marcinho? Um pouquinho da minha história. Quem quiser pode acessar o Instagram, o site, que tem mais um pouquinho do que a gente faz por lá, né? Sim, aham. Tá vendo? É muita coisa. Eu não ia lembrar tudo isso, eu ia precisar de uma cola e ficar lendo aqui, então Ah, assim fica mais fácil, né? Mas vamos lá. Hoje o nosso tema é momentos de celebração. Mas a celebração é algo que o homem já faz há muito tempo, né, Fábio? O homem celebrou, já fez festa por colheita. A gente fala também, quando vai assinar um contrato, eu vou celebrar, né, que vou fazer assinatura e formalizar isso. A gente usa a celebração para muita coisa, né? Então, acho que você, até por tua experiência, falar um pouco dessa questão do homem sempre celebrar, né? Nessa necessidade de formalizar algo e festejar. na antropologia, a gente estuda exatamente isso. Desde que o homem celebra rituais, né? Rituais de passagem, como festas de 15 anos, rituais como o do casamento, celebrações, como você disse, da colheita, ligadas ao alimento, ligadas à gastronomia. E é exatamente isso, o fato do homem ter uma capacidade racional de poder celebrar os seus momentos é que os diferencia dos outros animais. Nós, animais racionais, seres racionais, a gente é que tem essa capacidade de celebrar as coisas, né? De celebrar os momentos, de celebrar. E isso faz com que esses momentos celebrados fiquem eternos nas nossas lembranças, nas nossas memórias, não é? E mais do que isso, Marcinho, o fato da gente conseguir poder celebrar esses momentos nos dá a capacidade de dar a esses momentos significados. Né? Qual é o significado? O significado de uma refeição, o significado de uma festa, o significado de um evento, o significado de um casamento, que pode ser chamado de matrimônio, de união, de enlace, mas essencialmente e independentemente de como é esta celebração, é uma celebração, como eu disse agora, é uma celebração. Celebrar o amor, celebrar a felicidade, celebrar a vida, celebrar a união, celebrar o companheirismo, né, a cumplicidade entre pessoas. Então, essa celebração faz parte da história do homem, desde que o homem é homem, né? A gente está nesse momento, todo mundo na sua casa, mas nem por isso a gente deixa de celebrar, criando alguns rituais, algo que
tem a ver com a nossa história, né? Trazer também referência, fazer aquilo que traz significado para a gente. Acho que está muito ligado a isso também, né? Todos os rituais e essas celebrações sempre tem um fundo do que isso representa para mim. Né? Mas não é isso mesmo, Fábio? Exatamente, Marcinho. Assim, a gente nunca celebra alguma coisa que não tem significado. Tanto é que até mesmo a morte a gente celebra. De diferentes formas, em diferentes costumes e de diferentes rituais, mas até mesmo a morte a gente celebra. Os cristãos, os budistas, não é? E qualquer outra forma de. Até a morte, que é, entre aspas, né, uma coisa negativa, uma coisa ruim, porque permeia a dor, permeia a saudade, né, permeia a ruptura. Até mesmo isto a gente celebra. Né? Tem pessoas que celebram, por exemplo, um ano do acidente que se salvou e que voltou à Sim. vida. Então, a celebração, ela faz parte da vida humana. E a gente só não faz mais isso porque a nossa vida é tão corrida, né? Eu lembro, Marcinho, Uhum. que o ano passado, se me permite contar essa história, a gente, organizando o Noivas Fair do ano passado, a gente resolveu celebrar as bodas, lembra? E a gente dizia assim, Sim. mas Aham. bodas é só de 25 anos, é só de 50 anos. Não! A gente tem que celebrar todos os dias, todos os anos. Por quê? Sim. É um momento especial. Né? Então a celebração faz parte da nossa vida. A nossa que é a vida que é muito corrida, que a gente não celebra tanto assim, não é? Mas a gente Uhum. deveria celebrar mais, porque esses significados, esses momentos fazem parte da nossa história. Sim. E com tanto significado e tanta história que a gente vai criando ao longo do caminho, fala um pouquinho do teu trabalho, né? Quando os noivos resolvem fazer uma celebração, como que você pensa esse momento, né? Como que é a conversa com eles? Explica um pouquinho disso, porque tem muita noiva que não sabe como que acontece, né? Às vezes elas têm uma ideia que vão chegar na tua frente, você vai colocar assim, ó, tem esses três aqui para escolher, escolhe um dos três, né? E acho que é legal contar esse teu processo de construção junto aos noivos. Claro. Marcinho, você sabe que quando a gente é convidado de um casamento e vai participar ali desse momento especial, a gente não tem noção do quanto a celebração é importante e é muito importante, né? Por quê? Porque tá todo mundo ali olhando isso. Então, quando a gente vai conversar com os noivos, quando a gente vai mostrar para os noivos a importância desse momento e dessa celebração, a gente mostra que tem que ser algo personalizado, né? É que nem um vestido de noiva. Aquele vestido, ele vai encaixar naquela noiva. Ele vai ser feito para aquela noiva, mesmo que muitas vezes seja alugado, né? Que seja emprestado, mas serve para aquela noiva, para aquele momento, né? Para aquela celebração. A cerimônia também é assim. Então hoje nós temos aí o que é mais comum, que são as celebrações religiosas, né? Os sacramentos feitos por ministros da igreja, como por exemplo o padre, como por exemplo o pastor, como por exemplo o rabino, né? E entre Uhum. outras religiões e expressões religiosas. Mas muitas vezes os noivos querem algo ainda mais personalizado, sem fugir da religiosidade, colocando pitadas de modernidade, enfim, fazendo com que a celebração e aquela cerimônia, aquele momento sejam a cara deles. E aí eles Sim. procuram então, né, um mestre de cerimônias, enfim, Uhum. para fazer esse momento. E aí quando a gente vem, claro, Marcinho, a gente toma um cafezinho, daqui a pouco eu vou fazer meu cafezinho aqui. Então eu convido os Olha noivos. só. Tô preparado pra live aqui, Marcinho. Então, Eu ah, tô com a minha água aqui, tá? aqui, ó, Pra... aguinha também, entendeu? No cafezinho não tive aqui ainda, mas água eu tenho. Você faz. Tem muito casal que cada um é de uma religião, né? E até por isso eles Exatamente. procuram uma pessoa como mestre de cerimônias para poder fazer algo que tenha significado para os dois, né? Exatamente, Marcinho. E eu sempre me lembro de dois casos muito icônicos que eu fiz a cerimônia. Certa vez os noivos me procuraram e uma era católica e o noivo era judeu. Então, nós precisávamos.
obviamente eles não conseguiram celebrar tanto em uma quanto na outra, né, por conta das Uhum. questões Sim. religiosas e tal, que é normal isso ter, as religiões têm esse cuidado, né, esse zelo, né, pelos seus sacramentos ali, mas e aí então eles recorreram a um celebrante, né, um celebrante social, um mestre de cerimônias, enfim, e aí nós tínhamos que fazer o quê? O desafio era unir a religiosidade cristã e, ao mesmo tempo, a religiosidade judaica. E fazer com que a cerimônia fosse a cara dos dois. Eu lembro que eram dois médicos, né? E a gente dizia sobre esse cuidado com a vida, né? Então, nós fizemos ali uma leitura bíblica, mas do Antigo Testamento, porque os judeus, né, eles valorizam o Antigo Testamento e não o Novo, Uhum. e fizemos uma cerimônia de quebrar a taça, quebrar o copo ali, né? Que tem Uhum. significado para eles ali. E numa outra situação, eu fiz a condução de uma cerimônia de uma noiva evangélica e de um noivo muçulmano, né? Eles se conheceram na África e não, ele era da África e veio para cá, se conheceram aqui, casaram aqui. Mas eles se casaram na igreja dela, depois eles se casaram na religião dele e aí eles vieram fazer algo, né, que fosse assim, que unisse, né, essas duas vertentes. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que fazer as coisas conforme a característica de cada um, né, adequado à necessidade, né, à vontade dos noivos, à personalidade dos noivos. É um desafio muito grande, mas isso se torna e transforma a cerimônia numa cerimônia muito especial, não é isso? E acho que quanto mais você conhece a história do casal, se torna um pouquinho mais fácil também, né, fazer esses rituais. Eu lembro um casamento que eu organizei que os noivos não entenderam isso como uma celebração, mas para mim foi. Eu vou contar rapidinho a história. Eles católicos casaram na igreja, mas a igreja que eles casaram era muito próximo do salão. Então eles vão fazer um cortejo entre um lugar e outro, né? Poderia ser um cortejo normal, saíram ali os noivos na frente, todo mundo atrás, como acontecia antigamente nas cidades pequenas. Mas para mim foi uma celebração maior, porque o cortejo aconteceu com uma pessoa tocando acordeon, que era o acordeon do pai da noiva que tinha falecido. Nossa, nossa. Então, no momento de saída dos noivos, veio uma pessoa muito próxima da família, tocando esse acordeon que foi do pai dela. Os noivos saíram, os padrinhos saíram, e os convidados saíram atrás. E assim, e como organizador, e sabendo que é uma área externa, você ficava naquele, né, o coração, não pode chover, não pode chover, não pode chover. E começou a fechar o tempo no meio da tarde. E daí eu falei assim, nossa, gente, não pode. Esse tempo tem que abrir, tem que dar certas, porque para mim era uma celebração, não era só um caminhar. E não é Não que era abriu o só um sol. momento, né? Olha só. Aham. Abriu o sol, daquele sol de final de dia, assim, bem gostoso, e eles fizeram todo o caminho. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. A gente vê as fotos deles caminhando, chegando no salão, então, assim, foi muito legal, né? Trazer essa história que provavelmente metade da festa conhecia, porque eram os familiares, que aquele acordeon era de uma pessoa tão importante para a noiva. Certeza que teve um chororô no meio aí. Ah, com certeza, com certeza. Na hora que começou a tocar, você olha para os padrinhos, olha para a família, você vê aquela emoção do que está acontecendo. E falando disso, Fábio, acho que a gente podia falar um pouquinho dos rituais de casamento. O que você acha? Legal, Marcelo. Você que manda, você que é o jornalista aqui, você que está Ah, entrevistando. tá. Eu estou aqui jogando assunto e você vai contando e você encaminha. Legal. Marcinho, esse ritual é muito importante, porque, como vocês falaram aí, só voltando aqui, acho que a Cleof que disse, ó, é importante esse cuidado com os valores e com as tradições, não é? Então, esses valores e essas tradições são muito importantes, porque são valores e tradições religiosas, são valores e tradições familiares, não é? E que são dotadas de um significado muito grande, né? E esse significado muito grande
é que faz com que a gente tenha, Marcinho, uma responsabilidade. É um cuidado, um carinho, sabe? De tratar esses momentos especiais. Então, nós estávamos falando agora há pouco de conhecer os noivos. Marcinho, eu brinco que eu marco sempre um cafezinho, porque é no cafezinho que a gente conversa, que a gente solta, que a gente, né, vê essas histórias. A Silvana está dizendo aqui que o Fabinho tem muita história. Essas histórias que os noivos têm, eles nos contam nesse momento. E são histórias Sim. únicas, especiais, que a gente tem que cuidar, né, com muito carinho, com muito cuidado, porque faz todo sentido para eles. Né? Então, às vezes, tem coisas que eles me contam que eles não contaram para ninguém. Né? E que muitas vezes a gente vai dizer ali, naquele momento. Né? Tem coisas que a gente revela ali na cerimônia. Então, esses rituais. Então, se os noivos querem quebrar a taça, nós vamos quebrar a taça. Se os noivos querem fazer a cerimônia das areias, como já fizemos, nós vamos fazer a cerimônia das areias. São rituais que têm significado para eles. Né? E é importante para eles. E eu, como um mestre de cerimônias, como alguém que está conduzindo aquele momento, eu preciso ir atrás disso. Eu aprendi, eu não sei fazer isso, eu aprendi a fazer esses rituais, né? Então, eu sempre digo para eles, ó, manda um videozinho para mim, como é que vocês querem aí. Manda um site confiável para eu estudar, para eu ler, né? Para eu poder saber do que se trata, né? De como são as coisas, né? Só para finalizar essa fala, captar a essência desses rituais para os noivos faz toda a diferença na cerimônia. Sabe por quê? Porque os noivos convidam pessoas, convidados, familiares, amigos, que fizeram parte dessa história deles. Então, quando a gente faz um momento, conduz um ritual que é importante para eles, todos sabem e todos se emocionam. Né? Todos participam daquilo. Ó, Marcinho, até arrepia. Né? Por quê? Porque cada momento ali é especial, não é isso? A gente tem, Marcinho, um roteiro que muitas vezes é um esqueleto, né, digamos assim, que ele é comum a muitos casamentos, muitas celebrações, que pode ser personalizado, mas cada história tem Até o seu porque, significado. até porque a gente tem um protocolo, né? Sim, Que, claro, que se exatamente. segue na celebração, então às vezes não muda muito, mas são essas histórias que fazem ser inesquecível aquele momento. Exatamente, que fazem ser personalizado, customizado, né? As palavras da moda aí, que fazem aquela celebração, aquele casamento serem únicos, né? E aí, eu não sei você, Marcinho, mas às vezes eu saio de uma cerimônia de casamento e eu saio, já termino, eu já vou embora, né? Já vou rapidinho ali, enquanto os noivos estão saindo e tal. E às vezes um convidado me para no meio do caminho e fala assim, meu Deus do céu, eu não acredito que você contou isso. Ou eu falo assim, nossa, eu quero que você faça o meu casamento. Ou então diz assim, olha, eu já casei, mas eu vou fazer uma bodas só para você fazer o meu, né, a minha celebração. E poder contar essa história. Porque, assim como o meu trabalho de jornalista, o trabalho de celebrante, de mestre de cerimônias, é um trabalho de compartilhar histórias. Né? De histórias boas, histórias bonitas, histórias que muitas vezes são tristes, mas que têm um final feliz, não é? Que são de muita luta, muita batalha, de muito sofrimento, mas que revelam uma grande vitória, né? Revelam um grande amor. A vitória do amor, não é isso? Normalmente o noivo chega para mim e fala assim, Márcio, eu tenho que escrever os meus votos. Eu não consigo, você não ajuda? Eu falei, não, de jeito nenhum, você que tem que saber a tua história. Mas o que você dá de conselho para eles? Marcinho, olha, primeiro conselho de tudo, tem que vir do coração, não é verdade? Tem que ser, assim, uma coisa que vem do coração. Alguns precisam escrever por segurança, porque às vezes no momento ali vão se emocionar muito e às vezes não conseguem falar. Outros falam o que vem do coração, naturalmente. E eu também, só fazendo um parênteses na sua pergunta, eu não escrevo o que eu vou dizer para os noivos. Apesar de escrever a história deles, de colher o depoimento deles, como uma entrevista jornalística, né? Eu uso muito essa técnica ali para eles, mas no momento, lá na hora, eu olho nos olhos deles e eu falo aquilo que vem do coração. Claro, tudo é preparado, né? Anteriormente.
mas vem do coração. Então eu digo Mas para não é eles, mecânico, né, Fábio? Não é não, aquela coisa exatamente que isso. tem ali um teleprompter na tua frente e você começa a falar palavra por palavra. Não, Exato. né? Exatamente, Marcinho. Então, eu deixo que. Eu sou muito católico, né? Então, eu deixo que o Espírito Santo fale por mim e toque o coração dos noivos, não é? Agora, primeiro de tudo, eles têm que vir do coração. Segundo, eles têm que falar coisas, dizer coisas, né? Que toquem o coração do noivo, da noiva, do companheiro, da companheira, né? Uhum. Sabe, aquela coisa que tá ali, ó, toca e a pessoa já se emociona, Sim. não é? Claro, não precisa chorar, não é isso. Mas também eu digo para eles usarem os dons que eles têm. Então, por exemplo, eu já tive noivo, cara, que em vez de fazer os votos, cantou uma música. Cantou uma música Nossa. que fez ali. Pegou o violãozinho, pá, e cantou a música. Cara, você derruba E ele qualquer um. conseguiu, assim, ele conseguiu de boa. Conseguiu. De boa Gente. assim, não sei, né, Marcinho? Mas assim, É. derruba qualquer um. Depois você vê tudo o zóio vermelho ali, né, de chorar. Mas assim, usar os dons. O que que você faz de melhor? Tem noivos, por exemplo, que não conseguem às vezes falar. Tem uma timidez e tal, não Sim. sei o quê. Né? E já vi noivas entrarem cantando, né, para o noivo. Então, assim, o que que identifica vocês, né, casal? O que que faz parte das características de vocês? O que que faz com que vocês, né, sejam tocados um pelo outro ali nesse momento? Então, usem e abusem da criatividade, dos dons e talentos que vocês têm. Então essa é a grande dica, né? Porque daí, meu filho, não tem outra, né? Não tem segredo, né, Marcinho? E aí se Uhum. torna natural, né? Se torna espontâneo, Sim. né? Apesar de ser ensaiado, treinado, espontâneo, natural e maravilhoso, Uhum. né? Maravilhoso. Às vezes até a gente se emociona, não é? Sim. Não, eu sou chorão. Vou confessar agora aqui, já que só tá nós dois conversando, eu sou chorão. Só E nós quando eu dois. sou convidado para casamento, quando eu sou o convidado, eu choro. Não tem jeito. Agora, quando eu estou trabalhando, eu acho que eu fico tão focado, né? Tão E eu fico tenso prestando ali. atenção nos momentos chaves que eu não choro. Até hoje eu não chorei, deixa eu lembrar. Eu acho que eu não chorei. Mas, assim, a emoção vem, porque você sente na voz da pessoa que ela está falando, ela está revivendo toda a história dela, né? É muito bonito esse momento. E é cheio de significado, é aquilo que a gente falou, né? Uhum. Cheio de significado. Então, é bonito quando você vê isso, né? Quando você vê que o casal tem cumplicidade, que a história é cheia de significado, que emocionam as pessoas, né? Enfim. Mas teve um casamento, Marcinho, que assim, era muito forte, sabe? Tipo assim, era um casamento que recentemente uma das madrinhas, que ia ser madrinha, tinha falecido. E o marido dessa madrinha, ele quis entrar mesmo assim. E ele entrou com o filhinho deles, que era criancinha, devia ter uns 2, 3 aninhos, sabe? E ele entrou sozinho, ó, arrepia já. Entrou sozinho com o filhinho. Eu chorei com ele entrando, porque eu sabia da história, né? Porque eu sabia do significado daquele momento. Então eu chorei junto. Eu não quero nem Sim. saber, chorei. Ali na frente, chorei. Pra todo mundo ver. E é algo que eles vão lembrar para o resto da vida, né? Lembra, Esse momento de carinho, de atenção que o padrinho teve naquele momento, que é o que eu falo lembra. para os noivos também. Tem muito noivo que pergunta para mim e fala assim: ah, quantos padrinhos tem que ter? Né? Eu tenho que ter 3 de cada lado, eu tenho que ter 4. Eu falei: tem que ter o quanto vocês quiserem. Ah, mas como assim? É porque do meu lado só tem 2 pessoas e do outro lado tem 5. Eu falei: qual que é o problema? Tudo bem, ué, não tem Não problema tem nenhum. problema nenhum. A gente monta o teu protocolo de entrada dos padrinhos e não tem problema. Ai, que bom. Eles tipo, tira assim, 100 quilos das costas deles. Porque eles acham que eles são obrigados a fazer aquilo, né? Porque Exato, todo mundo coloca exato. 5 de um lado, 5 do outro. Eu falei, você tem que colocar as pessoas que têm alguma referência para vocês, que faz sentido para a história de vocês. E não colocar, Exatamente. ainda mais na posição de padrinhos, né? Qualquer um só para fazer número. Né? Então, as pessoas têm ainda essa visão, parar um pouquinho de pensar naquela coisa bonitinha, 5, 5,
para começar a pensar na história que aquilo representa para cada casal, né? E isso também é uma forma de personalizar a cerimônia, né? Você vai escolher o Uhum. número de padrinhos conforme a sua realidade, conforme os seus laços de amizade, conforme o seu coração manda, né? Eu sempre brinco com os noivos, no final, que eu digo assim, eu gosto de valorizar os padrinhos, né? Os padrinhos e a família. Então eu faço um momento Uhum. de valorização da família e dos padrinhos. Então eu brinco com os noivos assim, é verdade que vocês escolheram esses padrinhos só para dar um presente bom? Né? E aí todo mundo... Mas aí eu digo assim, claro que não, porque vocês escolheram esses padrinhos porque de alguma forma eles são importantes na sua vida. Independente do número. Se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, independente. Né? Mas também a escolha dos padrinhos tem significado. Né? Então você veja que nós temos significados o tempo todo ali, né? Dentro da cerimônia, Uhum. dentro da celebração. E porque são os padrinhos que vão celebrar com os noivos os momentos mais felizes e os momentos tristes. São eles que vão estar perto, né? Eu sou padrinho de casamento. Você também já deve ter sido convidado para ser padrinho de casamento. Você sabe que você precisa estar próximo né, dos seus noivos, dos seus afilhados, porque você vai celebrar com eles os momentos de Uhum. alegria e de tristeza, não é isso? Sim. Se você já tinha um laço de amizade, esse laço aumenta, né? Porque além de Exatamente. amigo, você é padrinho. Exatamente. E é Né? pro resto da vida, né, Marcinho? É pro resto da Aham. vida, né? Sim, sim. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ó, você é padrinho, hein? Se eu tiver com algum problema, eu vou te procurar pra gente conversar. Eu falei, pode procurar. Mas também convida pro churrasco, né, Marcinho? Também, não, os Convida, não bons e é? os más momentos a gente tá aqui para ajudar. Não tem problema. Legal. Fábio, para o nosso papo, eu fiz uma pesquisa rápida. Eu falei assim, vamos ver o que tem de ritual. Eu achei mais de 12 tipos de rituais diferentes. É É, bastante. ó, eu tenho uma cola, para isso eu tenho uma cola aqui. Areia, vela, caixa de vinho, balões, rosas, ritual celta, a quebra das taças, lava-pés, darumá. Tem uma hora que os noivos chegam para você e pedem uma coisa ainda que não existe, que você Tem. nunca viu. Os noivos chegam muitas vezes assim, eu queria fazer alguma coisa assim, alguma coisa desse jeito. O que que dá pra gente fazer? E aí eu digo pra eles, olha, tem a cerimônia, eu já tenho os que eu já fiz, né? Principalmente os que eu já fiz. Tem a cerimônia das areias, né? Tem o ritual de quebrar a taça, né? Que são os mais comuns, entre aspas, digamos. Mas olha, Uhum. o que vocês quiserem dá pra gente inventar. Não é? Dá pra gente fazer um momento especial, entrar uma flor. Muitos católicos, por exemplo, que têm toda essa intimidade com imagens, né? Muitas vezes gostam de entrar com a imagem da Santa, de Nossa Senhora, Uhum. né? Então a gente vai adequando a cerimônia de casamento, os rituais dentro da cerimônia, de acordo com o que eles querem, de acordo com o objetivo deles, né? Eu quero fazer um momento para homenagear as avós. Vamos fazer um momento para homenagear as avós, sem problema nenhum. Né? Esses que você falou são muito tradicionais, né? Já existem há muito tempo, né? Então, por exemplo, a cerimônia das areias, né? O ritual da caixa de vinho. Você sabe que eu gosto muito de vinho, né, Marcinho? Então eu quase não faço Uhum. esse ritual, porque senão eu tomo Uhum. vinho antes e aí os noivos ficam sem. Mas, né, Não, mas você... o bom é porque Ah, ele testa antes o vinho. Fala assim, exato, para o ritual da caixa de vinho, tem que ser um vinho de ótima qualidade, porque vocês vão abrir esse vinho exatamente, daqui um ano, né? Então não pode ser qualquer um. Daí exatamente. você já fala assim, não, eu vou ajudar vocês a escolher, vamos marcar um dia. Vamos fazer uma degustação, né? E assim por É, diante. Então, assim, você vai adequando, inclusive esses que são tradicionais, à realidade de cada noivo, né? Porque eu sempre digo, a cerimônia precisa ser especial para vocês. Precisa ficar marcada para vocês. E se a cerimônia for especial para vocês, com certeza vai ser para os convidados. E aí os convidados exatamente. vão sair extasiados, felizes, plenos, né, de alegria, de felicidade. Vão dizer assim: "Meu Deus, mas já acabou", né? Mas poxa, passou tão rápido. E às vezes não passou rápido, às vezes foi 30, 40 Uhum. minutos. Mas passou tão rápido para eles porque foi especial para eles. Não é isso, Marcinho?
Exatamente. Então, Fábio, repete para o pessoal qual é o teu Instagram, para poder te seguir, ver as novidades, conversar com você. Legal. É Fábio Luporini, Fábio underline Luporini, nem sei mais como é que é. Quem quiser também me procurar pelo site é fabioluporini.com.br. Tem o WhatsApp também que fica à disposição ali. As pessoas podem entrar, podem tirar dúvidas, podem, né? Enfim, a gente está preparado para tirar dúvidas, preparar o momento mais especial para os noivos, né? Independente de religião, de credo, de formato, né? Enfim, a gente está aqui justamente para ajudar esses noivos a preparar esse momento o mais especial possível para eles, não é? Exatamente. E quem quiser saber um pouquinho sobre organização de casamento, organização de festas, tem o meu Instagram também, 3Arc Eventos, e lá a gente consegue se falar e trocar uma ideia legal. Legal, Acho que é Marcinho. isso, né, Fabinho? Muito obrigado por esse momento, por essa Obrigado live, eu. por a gente estar aqui. Um abraço a Mitty, a você, toda a equipe, o backstage, a organização do Noivas Fair. E é isso, né? Vamos que vamos. Vamos continuar trabalhando e a gente vai se ver no dia 3. Até o dia 3, então. Valeu! Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Eu espero que vocês tenham gostado e para saber sempre o que está acontecendo no mundo de eventos e de casamentos, se inscreve aqui no canal para saber todas as novidades que eu vou trazer para vocês. Até mais!